quero deixar uma mensagem para você neste momento, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, abre aí a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 31 a seguir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 31 a seguir. Que Deus abençoe os irmãos que estão ali. Eu já estou vendo alguns, aleluia. Pensem num calor que está aqui em Portugal, meus irmãos. Pensem num calor. Agora é a minha vez de estar colocando uma blusinha e vocês estarem aí de cachecol, de manta, de luva, de casaco. Jesus! Sei que no Brasil tá fazendo inverno, né? Tá frio. Deus abençoe os nossos irmãos. Diz a palavra de Deus: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Aleluia. Disse Davi a Saul: não desfaleça, ó rei, o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, olha a humildade, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi estava dizendo aqui para Saul que ele não era pouca coisa não, que ele já tinha tido experiência de guerra, de combate, de luta, que ele já tinha matado leão, que ele já tinha matado urso. Davi estava dizendo isso para Saul quando viu o gigante filisteu afrontando o povo de Deus e todos temendo, e aquele gigante amedrontando e vencendo, humanamente falando, porque ninguém havia se colocado à disposição naquela batalha. Ninguém. Todos com medo, todos tremendo. Os filisteus, irmãos, homens de guerra, de peleja. Os irmãos de Davi eram, homens de combate, de luta, de guerra. Todos com medo. Aí chega Davi: ô Saul, eu já matei urso, eu já matei leão, eu tenho experiência de batalha, aleluia. E aqui segue dizendo, o teu servo matou tanto leão, versículo 36, o teu servo matou tanto leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, oh aleluia. Irmãos, ninguém chamou Davi para aquela batalha. Ninguém convidou Davi para aquela guerra. Ninguém lançou um convite para ele dizendo: vem, peleja, vai ter vitória, vai ter troféu, vai ter recompensa para aquele que vencer. Não, Davi não estava interessado em recompensa. Davi não estava interessado em títulos. O que ele estava interessado é que o nome do Senhor prevalecesse sobre o povo de Israel e o inimigo caísse por terra. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Deixa eu beber um pouco d'água. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra?
palavra muito conhecida, palavra que eu cresci ouvindo. Você também já ouviu Davi e Golias, oh, que coisa linda. Mas só um pouquinho. Vamos trazer para os dias atuais esta passagem. Eu quero me focar aqui no versículo de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas, da onde? Do ribeiro. Irmãos, eu não sou contra a teologia, contra cursos. Meu esposo faz, apoio e aprendo muito também. E gosto de estudar, gosto. Se o Senhor permitir, ainda quero fazer também. Mas eu sou muito sincera em falar para vocês que nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão indo atrás de títulos e esquecendo que as experiências são muito maiores do que ter um título na mão. Eu conheço pessoas que tiraram, né, a habilitação, a carteira para dirigir, mas que não são bons motoristas. Passaram na prova, mas têm medo de enfrentar o trânsito e não sabem dirigir. Não dá pra gente ir muito atrás, tem que prestar muita atenção de quem fala que tem um título, que estudou isso e aquilo, que é bacharel, que conhece as escrituras de frente para trás, de trás para frente. Porque o que vale, meus irmãos, nos dias de hoje, muito mais que a teoria, é a prática. A gente está vivendo numa era onde se come qualquer tipo de comida espiritual aí na internet. Você dá glória a Deus e acha que qualquer um que está aparecendo ali porque está em evidência é um homem de Deus. Não se engane. Nem sempre o fato de estar em evidência quer dizer que aquela pessoa anda com Deus, caminha com Deus e é cheia de Deus. Ela pode estar em evidência pelos dons e talentos que ele tem. Agora, as evidências e sinais, a Bíblia diz que seguem aqueles que creem. É muito mais do que pregar ou cantar bem. Isso aqui é questão de fé, de acreditar. É muito bom ter conhecimento, é. Agora, as maiores experiências com Deus não estão dentro de uma sala de aula. As maiores experiências com Deus você não adquire nas melhores faculdades desse mundo. As maiores experiências com Deus, você conhece Deus com experiências que Ele te dá, você adquire isso, como Davi, é lá no campo, é lá no anonimato, é lá no período de tratamento, de aprendizado da escola de Deus, que muita gente não quer mais passar pelos ciclos do processo até conquistar a promessa, pelos ciclos da vida, da maturidade, até conquistar aquilo que Deus prometeu. As pessoas recebem profecias e já querem no outro dia, né? Tá lá em outro país pregando, fazendo missões, mas ainda não tem a experiência de campo, de batalha espiritual, aonde ninguém vê. Observe muito bem, meus irmãos, os dias de hoje, pessoas despreparadas pregando para multidões, ensinando multidões e o povo tudo acreditando. Indo atrás, chorando, se emocionando com gente que não tem vida com Deus, que não tem base na palavra de Deus. Deus, nesta última hora, procura Davi, que não tem interesse em quantos seguidores tem, em quantos inscritos tem, em quantos likes recebe, em honras humanas, em recompensas humanas. Davi simplesmente dizia: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo de Israel? Quem ele pensa que é? Aleluia! Não adianta você fazer milhares de cursos disso, daquilo. Como ser uma boa esposa de pastor, de obreiro. Como ser uma boa moça na igreja, uma boa jovem, dona de casa. Vencendo isso, vencendo aquilo. Existem vários coaches hoje em dia que você pode fazer ali os seus cursos online. E você aprende. Glória a Deus. Agora, nada vai valer, meus irmãos. Esse diploma todo que a gente conquista quando nós estamos de frente com Golias. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! A primeira viagem que eu fiz, eu tinha 16 anos de idade. A Sandra, que me convidou lá para ir em São Borja. E dias antes, uma profeta de Deus tinha dito para minha mãe:
vai surgir uma viagem e tu não vai poder acompanhá-la, e nem o teu esposo. Vocês vão ter que deixar a Karine ir sozinha. E eu era muito apegada a eles, a força deles que eles sempre me davam, sabe? Aquele apego espiritual. Com 16 anos, eu recebi o batismo no Espírito Santo aos 4 anos de idade. Mas sempre tive aquele apoio e respaldo dos meus pais. E Deus dizia, vou cortar o cordão umbilical, tenho um projeto contigo, e isso e aquilo. Deus falava coisas que eu estou vivendo hoje. Só que a gente pensa assim, um dia. E naqueles dias onde a profeta disse que surgiria uma viagem, a Sandra, que a partir desta viagem até hoje nós somos amigas, me convidou para cantar em São Borja e disse, a igreja não tem condições de pagar gasolina para tua família vir, a igreja não tem condições de pagar nem para um acompanhante, é só para ti sozinha de ônibus, mas a gente garante tudo. A gente te busca na rodoviária, você vai ficar na minha casa. E ela conversou com a minha mãe, e a mãe na mesma hora disse amém. A Karine vai porque Deus já falou que surgiria esta viagem. Irmãos, era uma viagem de apenas 2 dias. Era apenas um final de semana que eu estaria cantando. Sábado e domingo. Para resumir a história, eu fiquei lá uma semana. Para quem nunca tinha ficado fora de casa. Porque ao chegar lá, o Espírito Santo disse, eu quero me revelar a ti aqui nesta viagem. Ali, eu tive que pregar, que eu não era acostumada a pregar, cantar na praça pública, aconselhar casais. Ali tinha tanta coisa acontecendo, que o Senhor fez uma obra tão linda. Eu voltei mais magra para casa, porque eu jejuava ali todos os dias. Tamanho, o peso no mundo espiritual. É uma história muito tremenda essa viagem. Mas o que eu quero dizer para você? Tinha muita teoria, mas quando a gente está sozinho, é você e Deus, e Ele não perde guerra. Eu já quero encaminhar aqui para o final, mas eu quero dizer para você uma coisa. Não adianta você copiar o que deu certo para alguém. Toda a vestimenta que deu certo para Davi, não dava certo. Que deu certo para Saul, não dava certo para Davi, porque as estratégias são diferentes. A receita é a mesma, mas para cada um Deus dá uma estratégia. E a Bíblia diz que quando ele veste aquela armadura toda de Saul, ele fala, eu não posso usar isso aqui porque eu não sou acostumado. Eu nunca usei essas armas aqui de vocês, né? Não adianta. Eu vou em nome do Senhor, do jeito que eu tô, com aquilo que Deus me deu. E é aqui o ponto principal que eu quero entrar e deixar esta reflexão para você. A Bíblia diz que Davi deixa aquelas armaduras do rei Saul e ele vai em direção ao ribeiro. Ele vai para o rio buscar pedras. Aleluia. É tanta gente, meus irmãos, indo lutar contra Golias sem passar no ribeiro antes. Eu estava meditando nisso ainda hoje. Antes de Moisés enfrentar Faraó, Moisés teve que enfrentar a sarça. Teve que ter uma experiência com Deus no deserto. Teve que tirar a sandália dos pés antes de enfrentar Faraó. Tem a frase de um hino que minha mãe fez que diz o seguinte, não vá a Faraó sem primeiro tirar a sandália. Estava me lembrando disso agora, essa frase. Antes de Esther ir até o rei Assuero, para tentar, fazer com que aquele edito real fosse desfeito para os judeus não morrerem, a Bíblia diz que ela faz um propósito de jejum e oração antes. A preparação. Antes de ir ter com o rei, ela se prepara. A Bíblia diz que Elias havia profetizado a chuva em nome do Deus vivo, mas antes de uma pequena nuvem aparecer, não tinha um sinal no céu de que ia chover. Elias estava como? Orando. E a Bíblia diz que ele estava com o rosto entre as pernas, completamente aqui, acocado no chão, clamando. Ele sabia que a chuva ia descer. Mas antes da chuva descer, ele estava orando, preparação. Com Davi não foi diferente. Davi vai para o ribeiro escolher pedra antes de ir lutar com Golias. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, eu falo para você aqui nesse dia, nesta quinta-feira, não sei que dia você vai estar assistindo esta live.
E para você que está assistindo aqui agora, em nome de Jesus, se prepare para enfrentar este mundo pós-quarentena. Há guerras desconhecidas lá fora. Te prepare para enfrentar guerras que você ainda não enfrentou dentro da sua casa. Eu tô apavorada, irmãos, com tanta coisa ruim que esse vírus trouxe. Esse vírus não trouxe apenas uma enfermidade, uma doença. Ele trouxe separação, ele trouxe desemprego, ele trouxe consequências. A violência doméstica que aumentou dentro das casas. Vamos voltar aqui. Olha só, tem gente de Aracaju aqui, enquanto meu esposo está arrumando aqui, porque caiu a câmera. Aracaju, Lilian Maciel, Deus te abençoe. Eliane, Deus te abençoe. Pastor Oteniel, Vitória Silveira, Fabi Locke, Deus abençoe esses meus manos, amigos, irmãos, servos e servas de Deus que estão aí conosco. Deus abençoe Lilian Maciel, Eglaia. Como é que tá aí agora, meu bem? Isso acontece, estamos ao vivo, né? E agora? Pronto? Voltamos aqui certinho, sem tremer agora. Caiu aqui no chão, mas estamos voltando. Irmãos, não adianta você deixar a Bíblia aberta achando que vai ter vitória sem se preparar. Você precisa estar preparado. Porque quando Davi vai para o ribeiro, ele é claro que molha ali os seus pés, ele colhe ali, ele colhe não, né? Mas ele pega aquelas pedras, ele escolhe, seleciona. Isso aqui representa, sabe o quê? Quando nós vamos para a presença de Deus, na oração, no jejum, na batalha, antes de enfrentarmos a guerra que nos espera. Porque uma coisa é você guerrear com aquilo que você está esperando. Outra coisa é quando você não sabe quando que vai vir, por onde que vai vir. A gente sabe que no mundo vai ter aflição, mas uma coisa é não saber o dia da provação. Outra coisa é saber que Golias estava do outro lado ali esperando ele para a batalha. E a gente sabe que está vivendo dias assim. Quais são as tuas armas de guerra nesta última hora, antes de enfrentar o teu adversário Satanás? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como estão os seus momentos de oração com Deus? Como que você está se preparando para enfrentar o teu adversário? Como está a tua preparação diária? Ou você só lembra de orar e jejuar quando a prova chega? Como está? Eu pergunto isso para você nesse dia. Como está a tua preparação espiritual? Antes de enfrentar aquilo que está te incomodando, antes de ter que encarar o problema que está à sua frente, como está? Antes de uma entrevista de emprego, será que você tem clamado, buscado, orado? Antes daquele dinheiro cair na sua conta, você está clamando para que Deus faça o milagre? Como que está a sua preparação para o milagre, para a vitória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Como está? Tantos crentes só se alimentando de coisas, mas não estão buscando o alimento que está aqui. Acredita em tudo que ouve. Cuidado, muita coisa que a gente ouve por aí não é palavra de Deus, não tem fundamento bíblico. Tem muita heresia espalhada por aí, tem muitos achismos. Como está a tua preparação para esta batalha? Golias está aí, todos os dias nos afrontando, nos amedrontando, dizendo que é maior, que tem mais capacidade, está afrontando o nosso Deus. E como que nós estamos? Qual tem sido a nossa reação diante disso? Qual tem sido a nossa forma de pelejar diante disso? Davi disse: Golias, eu vou contra ti. Não é no meu nome, não é no nome da minha família. Não, eu vou contra ti. Não é no nome da minha igreja. Não é no nome da minha empresa. Eu vou contra ti em nome do Senhor.
Eu vou contra ti, em nome do Deus vivo de Israel. Tu pode vir contra mim com lança, escudo, espada. Tu pode vir contra mim, me afrontando, dizendo que eu sou pequenininho mesmo, que eu pareço um cachorro, me humilhando, acabando comigo. Pode usar os teus pejorativos aí, pode falar o que tu quiser. Golias, pode falar o que tu quiser, porque eu sei que sou pequeno, sei que sou fraco, sei que sou falho, mas eu dei uma passadinha antes no ribeiro. Eu dei uma passadinha no ribeiro e lá no ribeiro eu peguei uma pedra. Não é em qualquer lugar que a gente pega a pedra certa para acertar gigantes. Não é no Facebook o dia todo que a gente consegue pedra que acerta gigante. Oh, aleluia! Não é na internet o dia inteiro ou à toa dentro de casa, só pensando besteira, que a gente consegue a pedra certa para acertar gigante. Mas é no ribeiro. É na presença de Deus. É na intimidade com Deus, é na batalha com Deus. Ele pegou a pedra certa. E a direção Deus deu. Eu quero orar. Você sabe o fim dessa história. Eu estou falando aqui hoje sobre preparação. Quem Golias pensa que é para estar afrontando o teu Deus? Porque a guerra não é contra ti. Nós falamos isso no culto passado. Ela é espiritual. Ela é invisível. Não é contra pessoas. É contra quem usa pessoas. Então lute contra o inimigo certo. Mas eu pergunto para você, quem ele pensa que é para estar te incomodando todos esses dias, todos esses meses e esses anos? Chega! Diz o Senhor para você hoje, chega! Basta! Chega! Diz o Senhor para alguém aqui hoje, eu sinto aqui a glória de Deus, chega! Hoje você vai pegar pedra no ribeiro. Você está buscando aqui nesse culto no lar, na campanha na madrugada que estamos fazendo. Você é buscar pedra. Como assim, Caine? É as armas que o mundo não dá nada porque são espirituais, não são visíveis, mas são poderosas. É com isso que Deus quer te usar. Ele sabia mexer em forno, então é com isso. Sabe cantar, então é com isso. Sabe orar, então é com isso. Sabe pregar, então é com isso. Deus vai te usar com aquilo que Ele tem te dado. Mas para de ter medo. Eu chamo meu esposo para vir aqui agora, por favor. Para de ter medo. Oh, aleluia. Quem esse incircunciso pensa ser? Esse desemprego, esse divórcio. Essa semana ainda a gente recebeu muitas mensagens de famílias desesperadas. O diabo, meus irmãos, está destruindo, ele não está brincando, ele está acabando mesmo com relacionamentos, com famílias. Só esse mês, 2 famílias que eu conheço, casamento, as 2, 27 anos de casado, o inimigo veio e conseguiu separar, destruir. Pode sentar aqui, meu bem, por favor. Conseguiu. Por quê? Porque a gente não está indo para o ribeiro, está enfrentando o diabo de qualquer jeito, sem uma vida de consagração, de comunhão, de jejum, de oração, sem o preparo antes da guerra. Espera a guerra chegar, aí não tem depósito. Aí não tem comunhão com Deus. Não tem nem como dizer, Senhor, lembra dos dias que estive na tua presença, porque nem esteve. Vemos uma geração desse tipo, despreparada. Quer cantar, quer pregar, quer fazer e acontecer, mas não quer buscar. Mas não quer ir para o ribeiro. Mas não quer ir para o jejum como Esther. Teme. Teme porque não conhece o Deus que chama, que é o Deus que capacita. Hoje o Espírito Santo de Deus fala contigo aí onde você está. Eu sinto aqui a glória de Deus. Busque em Cristo a estratégia e a arma certa para destruir esse gigante na sua vida. Esse gigante talvez da prostituição, do homossexualismo. Esse gigante da porta fechada. Esse gigante de tantas pessoas que falam para mim, Karina, eu não tenho força.
Eu não consigo. Esse gigante tem que cair em nome de Jesus. Chega! Vai acabar 2020, você já passou pelo corona, por tanta coisa, mas tá aí um fraquinho, uma fraquinha, não conquista nada no mundo espiritual, não cresce, tá parado, estagnado. Olha os dons que Deus te deu, como deu para Davi. Ele disse para Saul: eu já matei urso, já matei leão, eu tenho experiência. Deus me deu graça. Era isso que Davi estava dizendo para Saul: eu tenho graça. Eu luto por aquilo que Deus me dá. Ele lutava pelas suas ovelhas e agora ele estava lutando pelas ovelhas do povo de Deus, meu bem. Experiências com Deus não nos trazem medo na hora dos desafios da vida. Experiências com Deus nos trazem coragem nos maiores desafios da nossa vida. Tem alguém aí sentindo a glória de Deus? Oh, é muito tremendo o que Deus está falando hoje aqui. Paz do Senhor, meu bem. Paz do Senhor, meu bem. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero que tu ore daqui a pouquinho. Hoje ele diz: Karine, tu prega. Eu deixo depois uma reflexão no final. Porque nós também estamos crendo num milagre nessa semana que a gente vai testemunhar em nome de Jesus. E esse gigante que está na nossa frente, ele já caiu. Porque todos os gigantes que se levantaram contra os homens e mulheres de Deus, como é que eles venceram, bem? Na presença de Deus, sem armas carnais. O que Davi fazia? O próprio Davizinho, depois que foi para o reinado, ele podia muito bem matar Saul. Saul queria matar ele. Saul tentou destruir ele. E quando ele teve a oportunidade de matar Saul, isso lá mais adiante a gente lê, ele teve a oportunidade e ele não fez. Porque ele sabia que as guerras dele eram aquelas mesmas lá do campo. Ele não era agora diferente. Ele era o mesmo Davi humilde, mesmo sendo rei. Ele continuava sendo aquele Davi que entendia que as guerras dele não eram carnais, mas espirituais. Não era matando Saul que o problema seria resolvido, mas era vencendo ele mesmo. A gente tem que entender que quando o gigante se levanta, a gente tem que vencer primeiro nós mesmos. Ó, tem gente ali dizendo: estou sentindo a glória de Deus. Receba a força de Deus aí. Para de olhar para o tamanho de Golias. Para de olhar para o tamanho do urso, o tamanho do leão. Guarda aquilo que Deus tem te dado e zela. Zela por aquilo que é teu. Zela. E é no nome do Senhor que nós vencemos a guerra. É no nome de Jesus Cristo que você já está triunfando sobre esta causa. Essa enfermidade já caiu por terra, já saiu em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja agora, fecha os teus olhos aí, seja renovado, seja cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida.